Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do curso de Direito Constitucional em Áudio. E hoje nós vamos falar do artigo que é campeão de incidência em todos os concursos. Alguém adivinha qual é? É claro que vocês sabem, né? Eu só posso estar falando do artigo 5º da Constituição. Mas antes de nós falarmos do artigo 5º, a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria geral dos direitos fundamentais. E como que eu começo falando disso? Explicando sobre as gerações dos direitos fundamentais. São divididos em direitos de primeira geração, segunda geração e terceira geração. Então, quais são os direitos de primeira geração? São os direitos que buscam restringir a ação do Estado. É um direito de não fazer, é um direito negativo que eu falo, Estado não se intrometa na minha esfera individual. Direitos de primeira geração têm como valor a liberdade e as bancas também adoram falar que os direitos de primeira geração também são direitos civis e políticos. Recapitulando, porque isso aqui cai e cai muito. Quando eu falo de direito de primeira geração, eu estou falando de liberdade, eu estou falando de direitos negativos, eu estou falando de restringir a ação do Estado e as bancas adoram dizer que os direitos de primeira geração também são direitos civis e políticos. Exemplo de direitos de primeira geração: o direito à propriedade, o direito de reunião. E os direitos de segunda geração, quais são eles? Se os de primeira geração eu chamava de direitos negativos, aqui eu vou chamar de direitos positivos, prestações positivas do Estado ao indivíduo. Quais seriam? Serviços públicos. E os direitos da segunda geração se caracterizam em sua maioria por serem normas programáticas. Qual que é a palavrinha-chave? Se de primeira geração era liberdade, de segunda geração eu vou falar de igualdade. Além disso, as bancas adoram dizer que os direitos de segunda geração são os direitos econômicos, sociais e culturais. Exemplo de direitos de segunda geração: o direito ao trabalho, o direito à educação, o direito à saúde. E os direitos de terceira geração? São os direitos que transcendem a órbita do indivíduo para alcançar o quê? Toda a coletividade. Tem como palavrinha-chave qual? A solidariedade ou a fraternidade. São os direitos difusos e coletivos. Por exemplo, o direito do consumidor, o direito ao meio ambiente. Então, vamos recapitular o que a gente viu até aqui? Eu falo de gerações dos direitos fundamentais. Os principais citados pela doutrina são direitos de primeira geração, segunda geração e terceira geração. De primeira geração, a palavrinha-chave é a liberdade. Além disso, são direitos civis e políticos. De segunda geração, palavrinha-chave igualdade. E são também direitos econômicos, sociais e culturais. E por fim, os direitos de terceira geração tem como palavrinha-chave ali a fraternidade, a solidariedade, são os direitos difusos e coletivos. Aprofundando, parte da doutrina considera a existência de direitos de quarta geração, que seria direito à democracia, o direito à informação. Há também uma parte da doutrina que fala em direitos de quinta geração, que seria o direito à paz. Continuando, vamos falar agora das características dos direitos individuais e coletivos. Quais seriam as características? Em primeiro lugar, universalidade. O que isso quer dizer? Os direitos fundamentais são comuns a
todos os seres humanos. Além disso, os direitos fundamentais são históricos. O que isso quer dizer? Lembra quando nós estudamos a classificação das constituições e que nós vimos que a nossa Constituição é dogmática? Ela foi promulgada em determinado momento. Em compensação, os direitos fundamentais, a gente fala que eles são históricos. O que isso quer dizer? Eles vão evoluindo no decorrer do tempo. Além disso, os direitos fundamentais também são indivisíveis. O que isso quer dizer? Eles fazem parte de um todo harmônico. Eu não considero um único direito isoladamente. Eu sempre vou fazer a ponderação entre os direitos. Por isso que eu digo que eles são indivisíveis. Além disso, os direitos fundamentais também são inalienáveis. O que isso quer dizer? Eu não posso transferir, eu não posso negociar, eu não posso abolir. E também os direitos fundamentais não possuem conteúdo econômico patrimonial. Além disso, os direitos fundamentais são imprescritíveis. O que isso quer dizer? Não se perdem com o tempo. Além disso também, os direitos fundamentais são irrenunciáveis. Eu não posso dispor dos meus direitos fundamentais, mas tem uma exceçãozinha que às vezes cai em prova. Qual seria essa exceção? Os reality shows. Por quê? Temporariamente, os participantes, que fazem parte desses reality shows que a gente vê na TV, abdicam do seu direito de privacidade. Relatividade ou limitabilidade, essa aqui é a característica mais importante e mais cobrada nas provas, então dobrem a atenção. O que significa que o direito fundamental é relativo ou limitado? Significa que não há direitos fundamentais absolutos. Os direitos fundamentais são relativos e sempre são ponderados no caso concreto. Como assim, professor? Então, nem o direito à vida é absoluto? Não. Inclusive, nós vamos aprender que há possibilidade de pena de morte, mas, claro, apenas nos casos de guerra declarada. Então, não há nenhum direito individual, fundamental, que seja absoluto. Cuidado que as bancas adoram usar pegadinhas nesse sentido. Além disso, eu também vou falar de proibição do retrocesso. O que isso quer dizer? Nós não vimos que os direitos fundamentais são históricos, eles vão evoluindo com o passar do tempo? Bom, a partir do momento que eles vão evoluindo, eu vou acrescentando mais direitos fundamentais na órbita individual e coletiva, eu não posso regredir, eu não posso enfraquecer esses direitos, eu não posso suprimi-los. Daqui a pouquinho a gente volta com um pouquinho mais, entrando agora no famoso artigo 5º. Muito obrigada pela sua participação e até o nosso próximo vídeo.